Faltam menos de 15 dias para a Nintendo Direct do Nintendo Switch 2 e chegou a hora de a gente falar um pouquinho mais sobre data de lançamento, preço, poder, jogos first party, jogos third parties. O que podemos ver na Nintendo Direct do Nintendo Switch 2? O que será que a Nintendo está preparando pra gente? Vem comigo nesse vídeo com as nossas previsões finais sobre a Nintendo Direct do Nintendo Switch 2. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, é um imenso prazer ter você aqui de volta no canal. E manos, como eu falei agora há pouco, tá chegando, o grande dia está chegando, faltam menos de 15 dias pra gente saber absolutamente tudo sobre o Nintendo Switch 2. A gente provavelmente, né, assim eu espero, e claro, vai acontecer, mano, vai acontecer. A gente vai ficar sabendo da data de lançamento, a gente vai ficar sabendo do preço que vem dando o que falar ultimamente. A gente vai ficar sabendo também do poder do Nintendo Switch 2. Inclusive saiu uma nova especulação sobre a tela também, vou falar aqui para vocês. E vou falar também o que eu acho que a gente vai poder encontrar de jogo, né? O que a Nintendo vai mostrar de jogo pra gente nessa Direct aí, pra gente ir aí esquentando os motores. Então se você gosta desse tipo de vídeo, por favor não se esqueça, deixa um like aí para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Compartilhe o vídeo se você puder com algum amigo também que esteja interessado no assunto. Hype o vídeo, principalmente se aparecer essa opção para você, que isso me ajuda pra caramba. E se você não for inscrito aqui no canal, considere se inscrever. E se você quiser participar dos nossos sorteios, também você pode se tornar um membro apoiador do canal usando o botãozinho que tem aí na tela, tá bom? Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, use um dos meus links de afiliado que estão aí na descrição. Fazendo isso, você me ajuda pra caramba, tá bom? Dito tudo isso, feito o meu jabá, bora lá começar a falar sobre o nosso querido e tão aguardado, ou melhor, né, nosso tão aguardado e já querido Nintendo Switch 2. Eu vou começar falando aqui pelo preço, tá bom? Enquanto eu vou falando do preço, você também já vai deixando aí nos comentários o que é que você acha com relação ao preço. Mas como eu trouxe no vídeo anterior a esse, os analistas de mercado, vários deles, tá? Não somente um, mas vários deles estão aí encarando um preço entre 399, que seria os $400, até 499 dólares, que seria mais ou menos o mesmo preço de um PlayStation 5 Slim, cara. Eu particularmente, como eu falei no vídeo anterior, eu acredito que 499 dólares para o Nintendo Switch 2, principalmente por ser um console um pouco mais fraco do que os consoles atuais dessa geração, e também por ser um console híbrido, né, um console com modo portátil e tudo mais, eu acredito que esses 499 dólares seja um preço que acaba saindo um pouco fora do padrão pro tipo de console que ele aparentemente vai ser. Eu realmente ainda acredito no valor de 399 dólares e 99 cents até no máximo 449 dólares e 99 cents. Mas se eu fosse apostar a minha grana nisso, eu ainda espremeria um pouquinho mais essa margem e colocaria ali entre 399 e 429, mas para apostar as minhas fichas seria em 399 dólares e 99 cents. E para mim esse preço é o que faz mais sentido, principalmente tendo em mente que dentre as três grandes, né, Nintendo, Microsoft e Sony, com PlayStation, Xbox e Switch, ou até mesmo em algumas outras gerações, a Nintendo sempre procurou trabalhar com preços menores em seus consoles, né? Ela sempre teve o console dentre as três, o console mais barato oferecido, já que não é um console pensado em força bruta. Então eu acredito sim que no caso do Nintendo Switch 2, como ele provavelmente será um console menos potente do que os consoles da geração atual, eu acredito que o preço de 399 é o preço ideal. Ele é 100 dólares mais caro do que o Nintendo Switch tradicional, 50 dólares mais caro que o Nintendo Switch OLED e ainda assim dá aquele valor de upgrade. Para a Nintendo colocar 499 dólares, como alguns analistas especularam e eu mostrei para vocês no vídeo anterior, eu acredito que a Nintendo acabaria vendendo bastante ainda assim, da mesma forma, porque o Nintendo Switch 2 é um console muito aguardado, mas eu acredito também que ela perderia uma fatia de jogadores ou uma fatia de possíveis compradores Day One. 399 dólares e 99 cents é o preço que eu cravaria aqui para vocês, é o preço que eu acredito, é o preço que eu aposto. Espero estar certo, mas vamos ver aí no dia 2 de abril qual o preço que ela vai indicar. Põe aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião de quanto é que você acha que o Nintendo Switch 2
vai custar? Para mim, 399 dólares. Partindo para o poder, força bruta do console. A gente já tem vários rumores há muito tempo atrás, né? Na verdade, o Switch 2 tem rumor para tudo quanto é lado de anos atrás, né? Mas a gente tem rumores aí de que ele chegaria ali. O mais recente diz até 3 teraflops com o console em modo dock. Isso é o mais recente. E eu acredito que é muito plausível sim. Mas a gente tem que ter ali em mente que somente os teraflops não serão um fator muito decisivo para o Nintendo Switch 2, já que outros rumores também indicam que teremos inteligência artificial, o DLSS e até mesmo um DLSS próprio da Nintendo embutido no console. Então teremos uma força parecida entre um PlayStation 4 e Xbox Series S, segundo os rumores, mas também se utilizando de novas tecnologias, ou seja, vai ser um salto geracional muito grande para a Nintendo. Pode ser que a gente não sinta uma diferença tão grande gráfica de um Nintendo Switch 2 para um PlayStation 5 ou um PlayStation 4, pode até ser. Mas uma coisa eu garanto para vocês aqui, eu acredito muito nisso, eu garanto assim, eu acredito de verdade, a gente vai sentir uma diferença gritante saindo do Nintendo Switch 1 para o Nintendo Switch 2. Se esses rumores estiverem corretos, a diferença, o salto geracional do Nintendo Switch para o Nintendo Switch 2 vai ser incrível. Inclusive, com a nova notícia que a gente tem, que eu vou até falar o nome para vocês que eu deixei aberto aqui, sobre uma nova publicação no Fameboards de um usuário chamado Secret Boy, que ele já tinha acertado com precisão as specs do processador do Nintendo Switch 2 anteriormente. Ele disse numa postagem recente no próprio fórum Fameboards que ele ficou sabendo que a tela do Nintendo Switch 2 vai ser uma tela de LCD, não se sabe a qualidade da tela de LCD, mas que ela será compatível com o VRR, que é aquela taxa de atualização variável, e que ela vai chegar até a 120 Hz, possibilitando assim que os desenvolvedores tivessem ali o VRR, que seria algo interessantíssimo para o modo portátil, para que a gente não consiga sentir tanta variação de frame rate, onde eles possam tentar optimizar os jogos para sei lá, de repente ali uns 40 FPS, 45 FPS, e quando houvesse quedas, por conta dessa tela variável, a gente não sentisse, não sentisse uma queda tão brusca, pelo menos não a olho nu ali na telinha do console. Obviamente que com uma edição você consegue ver tela e tudo mais, mas assim, na visão geral do usuário, jogando ali em modo portátil, você não sentiria as quedas acontecerem de forma tão bruta como a gente sente no Nintendo Switch atual em alguns casos. Então seria muito interessante. Então o poder eu também acredito que não vai fugir muito disso de que os rumores já apontavam, principalmente daquelas specs mais detalhadas que eu já mostrei aqui no canal também, sobre processador gráfico, memória RAM e tudo mais, que rolou aí anteriormente. Se você não viu, dá uma olhada nos meus vídeos de Nintendo Switch 2 ali, tem bastante informação sobre esses rumores. Eu acredito que não vai fugir muito disso daí, e que teríamos sim o Nintendo Switch 2 com uma potência próxima ali do PS4 e Xbox Series S, e aí obviamente tirando vantagem dessas novas tecnologias, e em modo portátil esses 3 teraflops que foram ditos recentemente, ele cairia mais ou menos pela metade, então teríamos um teraflop e meio, ou um pouco mais ou um pouco menos em modo portátil, mas lembrando que agora com essa informação, além da informação do DLSS e da inteligência artificial, teríamos também essa tela de LCD, o VRR, que é a taxa de atualização variável. Isso aí vai ser muito bom para o console da Nintendo. Eu acredito que em termos de potência, em specs técnicas, nesse caso está excelente. Eu acho que eu não mudaria muito mais que isso, até mesmo por eficiência energética e consumo de bateria. Então, se eu tivesse que apostar em alguma coisa que a gente vai ver com relação à potência, vai ser algo mais ou menos por aí. So far, so good, não é mesmo? Por enquanto, está excelente, pelo menos para mim. Vai falando a sua opinião aí, porque saindo aqui do preço e também da tecnologia, do poder do console, a gente também tem que tentar adivinhar aqui nas previsões finais qual será a data de lançamento, né, do Nintendo Switch 2. Muita gente já está falando até em Shadow Drop, porque também, como eu mostrei no vídeo anterior, a Nintendo já enviou
mais de 380 mil unidades para as lojas, somente do mercado norte-americano, ou seja, Estados Unidos e Canadá. 380 mil unidades já haviam sido enviadas. Imagina agora hoje em dia, né? Então, esse número já, na data de hoje, já deve ser maior. Então tem muita gente especulando em Shadow Drop. Eu não vou falar para vocês que eu duvido, tá? Eu realmente não duvido de um Shadow Drop, mas eu acho muito improvável. Eu acho improvável. Eu acho que a Nintendo vai mostrar no dia 2 tudo isso que a gente já acabou de mencionar aqui no vídeo, vai mostrar toda a potência, preço e tudo mais, e vai dar a data. E eu acredito que essa data vai ser ali por volta de junho. É uma data onde a gente tinha lá a E3, né? A gente tem alguns outros eventos importantes acontecendo, mas a gente sabe que a indústria ela fica um pouquinho mais devagar nessas datas, geralmente se focando mais em anúncios. Então eu acredito que a Nintendo poderia tirar vantagem disso, desse momento um pouquinho mais baixo na indústria, e já meteu o lançamento do Nintendo Switch 2. Ainda mais que para o mercado norte-americano, no caso, é as férias das crianças, né? Não só de crianças, muitos adultos também tiram férias aí no verão norte-americano. Eu vejo uma consistência muito boa nos dados e também vejo que é uma data muito interessante para a Nintendo. Eu acredito que a Nintendo poderia tirar vantagem dessa data sim. Se eu fosse chutar aí, seria meados de junho, um pouquinho antes de junho, ou eu acredito que não chegaria a julho, tá? Então eu colocaria aqui entre maio e junho. Eu quero só ver depois do dia 2 de abril se a gente vai acertar alguma coisa dessas previsões aqui, mano. Então vamos lá, temos aqui 399 dólares, já falamos da potência da tela e o lançamento possível aí entre maio e junho. E aí, mano, e o que interessa? Vai ter jogo pra jogar nessa bagaça ou não vai? Claro que vai. Você acha que a Nintendo tá moscando? A Nintendo tá dormindo no ponto não, porque já no próprio anúncio daquele vídeo que eles mostraram a existência do console, já meteram logo ali Mario Kart 9. Mas antes de entrar aqui nos jogos de line-up inicial, que eu acredito que possam aparecer ali na Nintendo Direct do dia 2 de abril, eu também tenho que comentar com vocês aqui, porque a gente já sabe que o console vai ser retrocompatível. Mas também, junto com essa retrocompatibilidade, a gente já ouviu falar de alguns jogos que terão upgrades gráficos para o Nintendo Switch 2. Ou seja, jogos que estão, na verdade, rodando hoje no Nintendo Switch atual, que terão upgrades gráficos, melhorias, patches de melhorias e upgrades para o próximo console. Como que isso vai funcionar, Marcel? Serão pagos? Serão relançamentos ou serão gratuitos? Bom, na minha opinião, a Nintendo também vai mostrar alguma coisa nessa Direct de jogos do Nintendo Switch 1 rodando no Nintendo Switch 2, para podermos ter aí uma diferença ou termos aí um leve deslumbre do que pode ser essa retrocompatibilidade, de como que ela pode funcionar. E eu acredito também que a pergunta que todos nós nos fazemos é se será gratuito, se serão relançamentos ou se serão upgrades gráficos pagos. Eu acredito também que isso vai variar de caso a caso. Inclusive, a gente já tem alguns jogos, como No Man's Sky, vai ser atualizado para o Nintendo Switch 2 de forma gratuita. Mas também já temos indícios de outros jogos que serão feito esse upgrade, mas esses upgrades serão pagos. Resta saber ali por quanto que serão vendidos esses upgrades. Na minha opinião, se eu fosse apostar minhas fichas nisso, eu colocaria por volta de 10 dólares, que é o preço já utilizado tanto pela Sony como pela Microsoft nas suas lojas. Então se você pega um jogo de uma geração anterior e você quer o upgrade para a geração atual, você paga ali por volta de 10 dólares, o que normalmente eles cobrariam aí 50 reais. Não se sabe agora com essa conversão maluca do câmbio que está no Brasil, mas em torno de 50 reais para você ter o upgrade gráfico. Salvo algumas exceções que eles também podem fazer relançamentos, como a gente já tem os rumores de Zelda Breath of the Wild rodando em 4K 60 FPS no Nintendo Switch 2. Seria, obviamente, melhor para o consumidor ter um upgrade gratuito? Com certeza seria. Mas eu não sei, eu acredito que eles possam, inclusive, fazer um relançamento de um Zelda Definitive Edition, né, de um Breath of the Wild Definitive Edition, já chegando Day One para o Nintendo Switch 2. Resta saber se para quem já tem o jogo hoje em dia, pode pagar aí e obter esse upgrade, ou teria que comprar a nova versão
para ter aí o Zelda Breath of the Wild rodando em 4K 60 FPS. Eu acredito nessa Definitive Edition, seria lançada Day One com o Nintendo Switch e ela já viria, né, obviamente com esse pack de upgrades e todas as DLCs que tivemos em Breath of the Wild. Eu não sei com relação a Tears of the Kingdom, porque já que a gente não teve nem DLC de Tears of the Kingdom, pode ser que eles façam também uma Definitive Edition, mas aí eu já não acredito que seria no primeiro ano, tá bom? Porque, né, vamos combinar aqui que fazem apenas 2 anos que esse jogo saiu. Então, no caso de Tears of the Kingdom, eu acredito que faria mais sentido ter aí um patch de aprimoramento pago ou gratuito para rodar ele melhor no Nintendo Switch 2 do que ter uma Definitive Edition como Zelda Breath of the Wild. Para mim, aí sim já faria um pouco mais nesse sentido, apesar de ser um jogo de uma geração que nem saímos dessa geração ainda, mas é um jogo que, se você parar para pensar, já está aí há 7 anos, né? Então, a minha previsão final para os upgrades gráficos de jogos do Nintendo Switch 1 para Nintendo Switch 2, isso aí vai ser analisado caso a caso. Então teremos updates gratuitos, teremos updates pagos e também teremos Definitive Editions. Teremos aí relançamentos. Isso é o que eu apostaria. Agora o grande momento, quais jogos poderemos ver na Direct do Nintendo Switch 2? Eu já começo aqui com o Mario Kart 9, porque já é óbvio, né? 9, 10, eu não sei. Eu ainda acho que vai ser Mario Kart 9, né? Mas, enfim, chame da forma que você achar melhor, tá bom? O novo Mario Kart vai dar as caras, ele já deu as caras ali no próprio anúncio do Nintendo Switch 2, e agora, nessa demonstração, eu acredito que a Nintendo vai sim mostrar pra gente o jogo, como que o jogo vai rodar, quais são as suas novas gimmicks, quais são as novas opções, funções e tudo mais. Eu acho que a gente vai ter um detalhamento maior do console, e eu ainda arrisco, isso aqui é arriscado que eu vou falar, tá? Mas eu ainda arrisco dizer que Mario Kart, esse novo Mario Kart, ele pode ser que ele rode no Nintendo Switch atual, tá bom? Ele pode ser um jogo cross-gen. Eu acredito, eu não sei se a Nintendo desperdiçaria uma base de mais de 160 milhões de usuários. Todo mundo doido no Mario Kart, todo mundo ama Mario Kart, vendeu pra caramba nessa base já instalada. Eu não sei se ela desperdiçaria essa base aqui para o Nintendo Switch 2, pelo menos não logo de início. Inclusive, as outras empresas, Sony, Microsoft, nessa geração onde fizeram a transição de um console para o outro, lançaram Day One, no mesmo dia, o mesmo jogo para ambas as plataformas, PS4, PS5. Eu acho que dá para fazer e eu acho que ela pode fazer sim. Eu acredito aí que o Mario Kart será cross-gen. Assim como também Metroid Prime 4, que vai ser outro jogo que a gente vai ver nessa Direct do dia 2 de abril. Inclusive, tem rumores recentes que apontam que Metroid Prime 4 vai mostrar potência. Tipo assim, vai mostrar para que o Nintendo Switch 2 veio. Vai mostrar a potência do console que muita gente vai ficar de boca aberta com o que vai ver. Bom, vale lembrar que a gente já ficou de boca aberta com o que a gente viu de Metroid Prime 4 rodando ali no Nintendo Switch atual. Tá lindo o jogo. Então você imagina no Nintendo Switch 2. Eu acredito nesse rumor e olha, se eu tivesse também novamente que apostar um pouquinho da minha grana, eu acredito que sim, Metroid Prime 4 vai explodir cabeças. Esses 2 jogos é certeza absoluta que vai aparecer na Nintendo Direct. Metroid Prime 4 Beyond e também o novo Mario Kart. Eu também contaria com a presença de Pokémon Legends EA rodando também diferentemente no Nintendo Switch 2. Essa eu não vou cravar, sabe, a fundo, mas eu colocaria no meu bingo aqui Pokémon Legends EA rodando no Nintendo Switch 2. Fora isso, eu também espero ver alguns outros jogos que mostram algumas novas funcionalidades do console. Inclusive, por exemplo, uma versão de Civilization 7 rodando no Nintendo Switch 2, se utilizando dos Joy-Con como mouse, ou também até mesmo uma apresentação de um novo game, tipo Mario Paint, usando a gimmick de mouse dos novos Joy-Con. Já que essa foi uma pequena dica, né? Eles deram ali a dica de que isso vai acontecer, mas eles não confirmaram que o mouse vai ser uma realidade, né? Mas como pudemos ver lá no trailer do Nintendo Switch 2, todo mundo viu os 2 mousezinhos correndo, os 2 Joy-Cons correndo em formato de mouse. Todo mundo acredita que isso é uma opção muito viável e que isso vai realmente se confirmar. E acho que se confirmando, a Nintendo vai mostrar algum jogo, alguma coisa
se utilizando dessa gimmick. Então é algo que eu também esperaria ver nessa Direct. Mas não é só isso de jogo não, porque só isso aqui que eu falei é jogos first party. Eu não acho, tá? Apesar de que gostaria muito de ver algo de Animal Crossing ou outras franquias da Nintendo, eu não acho que a Nintendo vai mostrar muitas franquias principais, até porque ela precisa guardar alguns anúncios para depois, não é mesmo? Mas a gente tem rumores de apoio massivo third party para o lançamento do Nintendo Switch. Não quer dizer que todos esses jogos que eu estou mencionando aqui serão lançados Day One, tá bom? Eles podem ser lançados durante o primeiro ano de vida do console, mas é o que eu acredito que vão ser mencionados ou terão uma certa participação na Direct de 2 de abril. Inclusive, agora partindo para os third parties, a gente tem, sendo rumores recentes, a gente tem Dragon Ball Z Sparkling Zero, que é um jogo recente lançado para PlayStation 5 e Xbox e PC da Bandai Namco, chegando para o Nintendo Switch 2. Esse sim eu acredito que faria sentido ser no dia do lançamento ou pouco depois do lançamento, porque a gente tem um outro jogo da Bandai Namco também sendo alvo de lançamento Day One no Nintendo Switch 2, que seria Elden Ring. Então eu acredito que Elden Ring faria mais sentido aparecer nessa apresentação para lançamento junto com o console, e Dragon Ball Sparkling Zero também aparecendo, mas não para lançamento Day One, para lançamento um pouquinho depois, né? Um lançamento, sei lá, um mês depois, 2 meses depois do lançamento do Nintendo Switch 2. Temos também rumores, como eu falei, da Microsoft apoiando o lançamento do Nintendo Switch 2, seja com Master Chief Collection ou algum outro jogo, mas Halo The Master Chief Collection é um rumor bem forte de que estaria presente no lineup inicial já no lançamento do Nintendo Switch 2. Fora isso, muitas coisas são levantadas, por exemplo, com a Ubisoft também apoiando o projeto. A gente tem o último Assassin's Creed lançado, que é o novo Assassin's Creed Shadow, que lançou agora dia 20, poderia chegar no Nintendo Switch 2 também. E aí muita gente fala, mas será que vai rodar? Gente, ele tá rodando bem no Steam Deck, tá? Ele já é compatível com o Steam Deck desde o Day One. Lembrando que o Nintendo Switch 2, aparentemente, se tudo for real, ele será um pouco mais potente que o Steam Deck. Não vejo por que ele não rodaria. Também não vejo motivo para a Ubisoft não lançar esse game num dos consoles mais aguardados de todos os tempos. Fora isso, também teríamos o apoio da Capcom, quem sabe aí com o novo Monster Hunter Wilds, que está sensacional, ou até mesmo com alguns outros jogos, tipo, sei lá, uma coletânea dos Resident Evil que ficaram fora ou ficaram em modo cloud no Nintendo Switch atual, aparecendo de forma física ou de forma rodando nativa, né, forma local no Nintendo Switch 2, ou Monster Hunter seria uma aposta muito boa. Eu gostaria muito de ver Monster Hunter Wilds rodando no Nintendo Switch 2. Não digo Day One, mas nos próximos meses a se seguir do lançamento do console da Nintendo. Quem também pode dar as caras aí na Nintendo Direct do dia 2 de abril é a Square Enix, né, que também tem jogos sendo mencionados para lançamento de lineup inicial do Nintendo Switch 2, e um deles é Final Fantasy VII Remake. O primeiro, né, o Remake, não o Rebirth. Os dois estão sendo mencionados, né, os dois jogos estão sendo vinculados com o Nintendo Switch 2, sendo o primeiro para um lançamento inicial do console e o segundo, né, que é o Rebirth, para meados aí de 2026, sabe-se lá quando, mas saindo aí em 2026. Mas eu acredito que se a Square for fazer uma menção, ou se a Nintendo for fazer uma menção à Square Enix no lançamento aí no Direct de 2 de abril, seria aí com o Final Fantasy VII Remake, não Rebirth. E então também teríamos uma surpresa da Activision, né? Além dos Tony Hawk novo que tá chegando aí, o Tony Hawk 3+4, né? Os dois novos remakes da franquia Tony Hawk chegando aí também para o Nintendo Switch 2, eu acredito que a Activision finalmente revelaria Call of Duty, né? Que é um jogo que a gente já sabe que a Microsoft já fez contrato com a Nintendo para trazer Call of Duty para os consoles da Nintendo, e agora seria a hora perfeita de anunciá-lo, não é mesmo? Agora seria a hora perfeita de mostrá-lo ao mundo. A gente sabe que é um jogo que já roda até mesmo no celular, então com certeza ele vai rodar e vai rodar bem bonito no Nintendo Switch 2, e acredito que, né, não tem hora melhor para mostrar no Call of Duty do que agora na Nintendo Direct do Nintendo Switch 2. E para finalizar, pode ser também que teremos algum anúncio de jogos de PlayStation 4 e Xbox One chegando no Nintendo Switch 2. Por exemplo, temos Red Dead Redemption 1 rodando no Nintendo Switch atual, mas e aí, o Red Dead Redemption 2
poderia dar as caras facilmente no Nintendo Switch 2. Eu não sei se seria um jogo para mostrar ali na Nintendo Direct do dia 2 de abril, mas com certeza é um jogo que eu acredito que pode aparecer aí no Nintendo Switch 2 pouco depois do lançamento. Seria uma aposta meio segura? Pode ser que seja uma aposta meio segura. Eu não acredito que vá mostrar ali na Direct do 2 de abril, mas eu acredito que pode aparecer. Mas pode ser que tenhamos alguns outros jogos aparecendo ali também, né? Tipo Metaphor ReFantazio, pode ser que apareça. O próprio Persona 3 Reload, que foi lançado para PlayStation 5 e Xbox Series S X. Eu não sei se ele está disponível no PC, mas pode ser que ele apareça também. Bom, mas como você pode ver, no final das contas, vai ser uma Direct bem legal, manos. A gente tem tudo para ter uma Direct excelente. Uma data, temos preço, temos potência, temos retrocompatibilidade, temos muitas coisas, muitos jogos para serem mostrados e muitas coisas para serem discutidas, muitas questões para serem respondidas. Eu espero acertar algumas dessas previsões aqui e eu quero saber quais são as suas previsões. Deixa aí nos comentários para saber. E como de costume, tá pintando um vídeo aqui, ó, para você continuar aqui comigo e um botãozinho aqui embaixo para se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!